Olá pessoal, professor Gustavo aqui. Nós estamos corrigindo o segundo exame de qualificação do vestibular 2020 da UERJ, questão número 53. A gente tem dois mapas aí, né? Um sobre a teoria dos lugares centrais e outro sobre as cidades globais. Vamos ao enunciado. A primeira imagem acima ilustra a teoria dos lugares centrais, elaborada com base em estudos sobre a rede de cidades do sul da Alemanha na década de 1930. Atenção a dois detalhes importantes já nesse pedaço do enunciado que a gente pode associar aos mapas. Cidades do sul da Alemanha. Então você tem um pedacinho de um país que fica dentro da Europa, que é um dos menores continentes do mundo. Então você tem uma questão de escala. O outro mapa está o mundo inteiro. Outro, década de 1930. Então, na década de 1930, você ainda não tinha o fluxo de pessoas e mercadorias por aviões, como você tem hoje, que é muito mais disseminado, ou mesmo navios com a capacidade de um monte de contêineres cruzando os oceanos. Né? Então, vamos lá. Já a segunda imagem foi feita a partir de estudos e mapeamentos das cidades globais no fim do século XX. Então, provavelmente entre a década de 1980 e 90. Então, vamos lá. Ao comando. A comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas ao longo do século XX. Então, 1930, ainda na primeira metade do século XX, e o outro mapa já do finzinho do século XX. A escala espacial das interações econômicas. Não preciso nem falar mais nada, né? Eu já até falei de escala antes. Então, na A, a gente tem a escala do sul da Alemanha. Então, você não tinha internet ou essa facilidade que se tem hoje em dia de se voar de avião ou de cruzar oceanos por navios. Então, as relações econômicas, elas se davam em escalas menores. Para você fazer negociações internacionais era muito mais difícil, porque o fluxo de informação, o fluxo de pessoas, o fluxo de produtos era muito mais complicado. Então, a gente tem aí uma diferença de escala. Hoje em dia é muito mais possível você alcançar uma escala global em uma série de fluxos devido ao avanço tecnológico, certo? Avanços tecnológicos muito voltados para interesses econômicos e financeiros. Então, B, né? Vamos ver por que as outras estão incorretas. Valorização social das identidades culturais. Bom, então a gente teria aí as sociedades valorizando as suas identidades culturais, né? Enquanto, na verdade, a gente tem aí alguns grupos que resistem muito a isso, né? Os grupos mais conservadores, principalmente de uma extrema-direita, mas a gente tem cada vez mais uma tendência à formação da multiculturalidade. Então, essas cidades globais, que elas seriam aí as cidades onde você tem uma estrutura de transporte e de comunicação muito boa, são cidades que produzem muita riqueza, são cidades que produzem muito conhecimento, são cidades que possuem muita liberdade, né, para diversidades de uma forma geral, são cidades que possuem uma excelente conexão com o restante do mundo em termos de logística e de informação, são cidades que possuem as sedes das principais empresas e organismos internacionais. Então, essas cidades elas tendem a ser cada vez mais multiculturais, né, por concentrar aí pelo contato com os mais diferentes povos. Embora a gente sabe que existem culturas dominantes. Então, não seria a B. C. Estrutura funcional das hierarquias políticas. Bom, estrutura funcional das hierarquias políticas. Na verdade, a gente tem nas cidades globais até algo um pouco diferente disso, né? Onde você tem aí uma hierarquização diferente no que diz respeito às relações econômicas, onde as coisas vão muito mais diretamente à cidade do que a um país como um todo. Né? E, por falar em hierarquia, eu vou deixar aqui do Mundo Educação, do UOL, é uma lista legal das cidades globais pela sua importância e abrangência mundial, onde a gente tem dividido em alfa, beta e gama. Né? Então, a gente tem alfa++, Nova York e Londres, que são as cidades que mais concentram essas características de cidades globais, e aí vai descendo até chegar às cidades gama. E D, organização territorial das entidades governamentais. Bom, então a gente tem aí fluxos que nem sempre estão... como é que eu posso explicar melhor? Organização territorial das entidades
governamentais. A gente não está falando de governos, a gente está falando de trocas econômicas, principalmente, e de decisões ligadas à economia. Hoje em dia você pode ter a sede de uma empresa em Nova York, o desenho pode ser, o design pode ser feito na Itália, a confecção pode ser feita na Malásia com materiais vindos do Quênia, mas a sede é em Nova York. Bom, espero ter ajudado. Bons estudos.